E como eu já vi esse envolvimento meu aqui na cidade, muita gente já me conhecia com isso, eu no dia em que o ET esteve aqui com a gente, eu havia operado uma outra criança, um outro paciente. E quando eu cheguei, o pessoal da televisão estava aqui querendo entrevistá-lo. Mas não dava para falar muita coisa, é uma época diferente, né? Hoje em dia nós temos mais liberdade para falar das coisas, é uma outra época, né? 1996. Uma cidade no interior de Minas Gerais, Varginha, com apenas 100.000 habitantes, se tornou o centro de um segredo militar acobertado por décadas. Testemunhas aterrorizadas, movimentação militar ultra secreta, criaturas com 3 protuberâncias na cabeça e uma morte inexplicável. O que realmente caiu no sul de Minas? Por que o exército brasileiro classificou os arquivos como ultra secreto por mais de 50 anos? Se você tem a coragem de encarar a verdade que os arquivos tentaram esconder, fique até o final. Você está no Mysterium X, o canal que desvenda os mistérios mais bem guardados da história. Para não perder nenhuma investigação como esta, já curta este vídeo e se inscreva no canal Mysterium X. Agora, vamos à cronologia detalhada dos eventos que fizeram do caso Varginha um enigma global. 1. A queda de 13 de janeiro. Muitos pensam que o caso começou com as 3 meninas, mas a verdade é que os eventos começaram uma semana antes, e esse detalhe é crucial. 7 dias antes do contato mais famoso, na manhã de 13 de janeiro de 1996, um motorista chamado Carlos de Souza avistou algo chocante na rodovia Fernão Dias. Por volta das 6h30 da manhã, Carlos, que ia para Belo Horizonte, viu uma aeronave enorme, do tamanho de um micro-ônibus, parecida com um submarino, cruzando a rodovia a baixa altitude. O objeto estava danificado, soltando fumaça densa. Ele perdeu a altitude, fez um giro de 360 graus e, após tudo ficar escuro, caiu em uma estrada de terra. Pensando em um acidente de dirigível, Carlos se dirigiu ao local. O que ele encontrou não eram destroços comuns, mas algo que parecia papel alumínio, que, ao amassar e ao soltar, retomou sua forma original. Além disso, havia um forte odor que ele descreveu como amônia misturada com ácido. Em minutos, um comboio de caminhões militares e uma ambulância dos bombeiros cercaram o local. Soldados armados o forçaram a sair, e a ameaça não parou por aí. A tendência dele seria ele ficar no chão, não, ele vinha caindo lentamente, tá, como se fosse um ângulo de 30 graus, descendo lentamente, como se estivesse perdendo força, tá, e perdendo altitude. Só que ele planava, ia perdendo lentamente altitude e ia caminhando, como se estivesse procurando algum local para poder baixar, algum local para poder sentar, chegar ao solo. E se via que ele estava com graves problemas de altitude, porque saía muita fumaça branca do lado dele. Não era uma fumaça branca, mas como se fosse uma boia d'água, as boias compridas, parece uma boia d'água das antigas comprida, rasgada, saindo fumaça branca, como se fosse alguma coisa pegando fosse era uma fumaça esquisita, saindo lateralmente, pela lateral saía, não pela lateral. O barulho estava cada vez aumentando mais, barulho como se fosse alguma máquina que lava roupa, xoxa, uma coisa que estava lutando para se manter no alto. Até aqui foi o que eu vi lá, chegando lá, fui barrado por esse pessoal militar, né, que era um rapaz negro, alto, bem fortão. Ele falou para mim que não podia, eu voltei. Estava fardado, cara? Ele estava fardado, ele estava com uma calça cinza escura, uma blusa marrom meia clara e um capzinho. Você vê que não é cap, normalmente soldado, o pessoal dele usa aqueles boné, ele não, ele tinha um cap. E ele me parou e já estava vozes ao fundo dele, nas costas dele,
gritando, manda embora, manda embora, manda embora. E foi quando que eu achei que na hora que eu cheguei no local, eu vi um pedaço desse objeto, tá, dessa aeronave, que eu dobrei ela, isso me chamou a atenção, conforme eu amassei, aí eu soltei, conforme eu soltei ela voltou ao formato original dela. Isso me chamou muita atenção. E eles me tomaram isso da mão, literalmente, bateram na minha mão, falaram pra mim, dá isso aqui e vai embora, some daqui. Foi, pô, mas caiu eu até aquele momento, me sabia que era um objeto voador, mas eu achava que era um avião, alguma coisa assim. Eu estranhei muito no local ter 2 caminhões Mercedes do Exército, um monte de soldados, aproximadamente uns 30 a 40 pessoas vasculhando o mato, como se fosse procurando fazer uma varredura. E fora isso, o pessoal estava pegando pedaços. Você via que em cima dos caminhões tinha vários pedaços desse material que eu peguei na mão e amassei e ele voltou ao normal. Quais veículos a mais tinham lá, além dos 2 caminhões? Tinha um helicóptero do Exército, bem grande. O helicóptero não era esse helicóptero pequeno, esse helicóptero bem grande que carrega piris, coisa. E uma coisa que me chamou muita atenção também foi um cheiro de amônia que estava tendo, porque tinha uma ambulância lá. Pela ambulância eu achei, até na hora que eu vi a ambulância, eu falei, pô, houve uma queda de um avião. Ambulância branca? É uma ambulância, não, ambulância manchada de cores do Exército. Aquela tipo camuflada, que tinha uma cruz bem no meio, se via que era uma ambulância. E um cheiro de amônia desgraçado, que não aguentava aquele cheiro. Você viu algum objeto caído além dos destroços? Não, eu só vi vários, como se fosse você pegar papel, se você tá andando no alto, pegar papel e jogar papel para todo lado. Não viu nada grande? Não, uma coisa maior que eu vi foi a traseira de um Opala, mais ou menos, o tamanho da traseira de um carro, de um Opala, um pedaço, em cima do caminhão. Foi o maior pedaço que eu vi, desse objeto realmente. Só que agora, fora isso, não me deixaram ver mais nada. Aí, depois disso, eu retornei, fiz a volta, retornei, passei por esse mesmo local. No segundo posto de gasolina, você montando esse outro, aí atrás para frente, eu parei para comer, porque eu estava com fome, devia ser mais ou menos já umas 10h30, 11 horas da manhã, eu tinha saído de madrugada, eu parei para comer. Aí quando eu parei para comer, em seguida parou um Opala atrás, um Opala azul, uma azul, cor da aeronáutica, mas mais desculpa, isso é queimado. Eu fui ao banheiro, quando eu voltei do banheiro, o rapaz virou para mim e falou para mim, olha, você é o senhor Carlos? O rapaz sabia meu nome, o nome dos meus pais, e é tudo. Sabia quem eu era, quem não era. E o rapaz falou, olha, você não viu nada, você não sabe de nada. Eu falei, não, mas quem uma vez falou, você não sabe nada, cala a boca e vai embora, que é melhor para você. Eu fiquei assustadíssimo, fiquei super apavorado. Na hora fiquei assim, achando uma coisa, falei, pô, uma coisa que eu não devia ter visto, eu vi, tá? Fiquei com medo, e nesse momento eu montei no carro e fui embora para São Paulo. Chegando em casa, relatei a minha esposa depois do tempo. Ela... Mais tarde, em um posto de gasolina, 2 homens altos em ternos escuros, os clássicos homens de preto, o abordaram, sabiam detalhes íntimos de sua vida e o intimidaram para que nunca contasse nada a ninguém. Isso levanta a primeira grande questão. Se o governo agiu tão rápido, eles já sabiam o que esperar? 2. O segundo objeto e a criatura no pátio. De 19 a 20 de janeiro. A teoria de ufólogos é que 2 OVNIs sobrevoaram a área. O primeiro caiu no dia 13 e o segundo, talvez em missão de resgate, apareceu dias depois. Na madrugada de 19 de janeiro, por volta da 1h30 da manhã, o casal Oralina e Eurico Rodrigues de Freitas, em sua fazenda próxima de Varginha, foi acordado pelo berro do gado. Olhando pela janela, viram um objeto cinza, metálico, em formato de submarino, do tamanho de um micro-ônibus, flutuando silenciosamente a poucos metros do chão. Assim como o primeiro, ele parecia danificado e liberava uma fumaça branca. Eurico observou a nave por 40 minutos antes de ela sumir na direção de Varginha. Na manhã de 20 de janeiro, a situação se intensifica. Entre 9 e 10 horas, os bombeiros foram chamados ao córrego Barro Branco. Crianças estavam atirando pedras em um animal estranho, parecido com um macaco vermelho. Os bombeiros conseguiram capturar a criatura usando redes. Minutos depois, veículos militares apareceram, isolaram a área e moradores relataram ter ouvido tiros vindo da mata. Seriam 2 seres? Um soldado que participou da recuperação da primeira criatura relatou ter ouvido um zumbido, como um enxame de abelhas, vindo de dentro da caixa de madeira, onde o ser estava.
O mistério estava oficialmente na cidade. 3. O contato das meninas. O ponto de virada. 15 horas e 30 minutos. O caso ganhou notoriedade internacional após o relato mais famoso, ocorrido às 15h30 no bairro de Jardim Andere. As jovens Liliane Silva, 16 anos, Valquíria Silva, 14 anos e Kátia Andrade Xavier, 22 anos, voltavam para casa por um terreno baldio quando viram uma criatura agachada. O pânico foi instantâneo. A descrição é aterrorizante e consistente em todos os relatos posteriores. Ocorrido às 15h30 no bairro de Jardim Andere. As jovens Liliane Silva, 16 anos, Valquíria Silva, 14 anos e Kátia Andrade Xavier, 22 anos, voltavam para casa por um terreno baldio quando viram uma criatura agachada. O pânico foi instantâneo. A descrição é aterrorizante e consistente em todos os relatos posteriores. Pele marrom escura e viscosa, como se estivesse coberta de óleo. 3 protuberâncias, como pequenos chifres, na cabeça. Grandes olhos vermelhos sem pupilas, esbugalhados. Boca e nariz pequenos e veias grossas e salientes partindo do pescoço. Apesar do susto, a criatura permaneceu agachada, apenas virando a cabeça. Chegando em casa, as meninas estavam em choque, chorando e gaguejando. A mãe delas, Luiz Helena da Silva, foi ao local e, embora não tenha encontrado o ser, viu uma pegada de 3 dedos na parede e sentiu um forte odor de amônia. E aqui está o ponto mais sombrio. Dias depois, a mãe recebeu a visita de 4 homens bem vestidos, que lhe ofereceram uma quantia significativa de dinheiro para que ela e as filhas negassem tudo o que haviam visto. Por que o governo tentaria subornar uma família simples para silenciar um mal-entendido? Kátia Xavier, de 22 anos, está apavorada. As irmãs Valquíria, de 14, e Liliane, de 16, também estão muito assustadas. É a primeira vez que elas voltam a este lugar desde o dia 20 de janeiro, um sábado. Por volta das 2 da tarde, quando passavam por esse terreno baldio, as 3 viram algo muito estranho. Vim descendo assim com as meninas, né, as 3, e nós 3. Aí de repente, assim que nós olhamos pra lá, assim, aquela coisa estranha, redonda, nossa, tava super estranho. A gente ficou com tanto medo que não ficava observando muito não. Aí daqui a gente já correu pra lá e desceu. E quando a gente tava descendo, a gente foi olhando pra trás e viu ele ali. E tava na mesma posição e não mexeu nada. Tinha perna e braços normal, de um homem normal, assim. Mas que a gente olhou direito, não era assim um homem, tinha chifres, tinha assim, a pele marrom, parecendo que passou com algum óleo no corpo, tinha um pé grande, uns olhos super regalados, vermelho, corpo bem com as veias estufadas, tipo que tivesse lutado, não sei. Eu tava com as veias do corpo tudo estufado. O corpo dele também, que ele tava agachado com a mão no meio das pernas. Se fosse um homem, assim, agachado ali, eu tinha coragem de passar aqui com as 3. A gente cortava e ia embora. Mas uma coisa tão estranha daqui, a gente não teve coragem. 4. A morte misteriosa. Policial Marco Eli Xerez, 20 horas. O caso se torna fatal na mesma noite. Por volta das 20 horas, o policial militar do Serviço de Inteligência Marco Eli Xerez, 23 anos, e seu parceiro, Eric Lopes, estavam em uma missão incomum: localizar e capturar uma criatura. Patrulhando perto do Jardim Andere, eles avistaram a criatura e Marco, em um ato impulsivo, agarrou-a com as mãos nuas. Durante a luta, foi arranhado na axila. Os sintomas vieram rapidamente: dores, febre e mal-estar. Marco foi internado, mas os médicos não conseguiram salvá-lo. A causa da morte? Uma infecção generalizada causada por uma substância tóxica de origem desconhecida. Seu enterro foi rápido, sem velório, e o caixão permaneceu lacrado. 5. O percurso hospitalar e o sigilo militar. Às 2 da manhã do dia 21, um ser, seria o segundo, foi levado para o hospital regional sob escolta militar. Enfermeiras relataram ter ficado feridas e o hospital ficou tenso.
Um radiologista, anonimamente, relatou ter sido forçado por soldados a radiografar um saco preto que cheirava intensamente a amônia enquanto era vigiado de perto. Horas depois, a criatura foi transferida para o Hospital Humanitas, menor e mais isolado, com a entrada principal fechada e acesso interno restrito. Era claro, o objetivo era isolar e controlar a situação. À tarde do dia 21, o transporte final, caminhões militares com 2 caixas metálicas, uma delas com ventilação ativa, sugerindo um ser vivo, seguiram para a Escola de Sargentos das Armas, ESA, em Três Corações. 6. A autópsia clandestina e o véu do mistério. A história não para na ESA. Em 23 de janeiro, os seres teriam sido levados para Campinas, São Paulo, mais precisamente para o laboratório subterrâneo da Unicamp. No dia seguinte, uma autópsia teria sido realizada pelo renomado legista Fortunato Badam Palhares e uma equipe de civis e militares. Embora Palhares e a Unicamp neguem publicamente, o isolamento sem precedentes dos laboratórios universitários para a equipe de pesquisadores reforça a suspeita. Ainda mais assustador, o Dr. Ítalo Denelli Venturelli, neurologista do Hospital Regional, revelou em 2023 ter assistido a um vídeo secreto de 15 a 20 segundos de uma das criaturas, filmado dentro do hospital, que confirmava a descrição das meninas. 3 protuberâncias, olhos vermelhos e corpo magro. A criatura, segundo ele, era viva e se movia lentamente. Tem pessoas que na internet agridem, falam que a gente é louco, que a gente quer aparecer, que a gente quer dinheiro, que a gente quer... Por que falou agora? Porque agora dá, né? Quando vocês começaram a conversar comigo, uma bela hora com ele, eu resolvi falar. Falei, deixa eu falar, se der problema, deu. Se eu falasse na época, neuro já é meio doido, né? Cuida de louco, né? Se eu começasse a falar tudo o que eu estava pensando, eu era diretor dos 3 hospitais. Eu fui diretor dos 3. Regional, Humanitas e Bom Pastor. Então a gente se reservava um pouco mais, né? Mas depois eu adoeci, tive câncer de próstata, melhorei. E quando vocês chegaram com vocês, eu tive confiança de falar. Era um alien. Um alien, sem dúvida. No question. No question. Eu não pedi para ver, deixa eu ver. Achei interessante, mas na hora eu não tinha entendido toda a repercussão que daria. Eu olhei de novo com atenção, mas eu olhei com o olhar médico, não com o olhar sociológico. Ele olhou sem julgamento. Isso aqui é uma coisa bonita. Eu olhei para ele sem julgamento, ele olhou para mim sem julgamento. Foi uma empatia. Simpatia, empatia. Você pode acreditar, pode não acreditar, mas para mim foi muito importante ver, porque eu vi a imensidão que tem esse universo, né? Não somos só nós aqui, desse mundo tão maravilhoso, mas deve existir muitos outros, e aquele ser que estava ali é prova disso. 7. As versões oficiais. Tentativas absurdas de explicação. O Exército Brasileiro emitiu um comunicado. A movimentação era apenas uma operação de rotina para manutenção de veículos. A Polícia Militar, IPM, tentou fechar o caso com 2 explicações amplamente rejeitadas. Explicação 1. O extraterrestre do Jardim Anderi era, na verdade, um morador da região conhecido como Mudinho, um homem com deficiência mental que andava curvado. Explicação 2. As criaturas vistas nos hospitais eram 2 anões que tinham falecido recentemente e estavam sendo transportados para a autópsia. Os fatos desmentem isso. As meninas conheciam o Mudinho e a cronologia da IPM foi alterada para descredibilizar os relatos, movendo o horário da observação para a noite, sob chuva, sendo que ocorreu em pleno dia de luz. 8. A teoria da troca e o sigilo de 50 anos. Uma teoria persiste. Os seres capturados foram entregues aos Estados Unidos em troca de acordos tecnológicos ou políticos. Há relatos não confirmados de que um avião da Força Aérea dos Estados Unidos entrou no espaço aéreo brasileiro sem autorização no dia 20 de janeiro,
e após pousar em Campinas e ser visitado por helicópteros da FAB, que vieram de Varginha, seguiu para os Estados Unidos. O que é inegável é o sigilo. O Exército classificou os documentos como ultra-secreto. A lei brasileira permite sigilo de 25 anos, renovável por mais 25 anos em casos de risco à soberania nacional. O prazo inicial de 25 anos encerrou em 2021, mas o governo renovou o sigilo por mais 25 anos. Isso significa que, legalmente, só poderemos ter acesso aos arquivos oficiais, se existirem, depois de 2041. Por que tanto sigilo para uma operação de rotina ou um mal-entendido com um morador de rua? 9. O lado oculto. O que não foi contado sobre o caso. Passamos pelas quedas, pelas criaturas, pela morte do policial e pela tentativa de acobertamento. Mas o caso Varginha esconde segredos ainda mais bizarros. Vamos mergulhar no que não foi contado, naqueles detalhes que escaparam à atenção inicial. Estamos falando de 3 tipos de fenômenos que parecem coexistir no planeta, mas que a ufologia clássica insiste em tentar padronizar. O primeiro são os avistamentos clássicos, naves e veículos de diferentes formatos, que às vezes soltam seres dentro uniformizados, às vezes mais parecidos com humanos, às vezes são monstrinhos, e que levam pessoas à força, fazendo experiências e as devolvendo. O segundo tipo são as criaturas híbridas bizarras, e é aqui que Varginha se encaixa. O ser de Varginha era uma aberração, uma criatura com mistura de humano com animal, olhos vermelhos e um cheiro bizarro de enxofre ou amônia. As testemunhas descrevem esse cheiro como o pior que sentiram no mundo. Você se lembra do relato das meninas? Elas não gritaram, eu vi um ET. Elas gritaram, eu vi o demônio, eu vi o diabo. Eram católicas e a descrição, olhos vermelhos, cheiro de enxofre, batia com a iconografia do mal. Na época, os próprios ufólogos influenciaram a narrativa para que o caso se encaixasse no padrão de beleza do extraterrestre, o bonequinho cabeçudo com olhão, ignorando que o ser era muito diferente. O que isso sugere? Que essas criaturas podem ter influenciado as descrições de seres demoníacos ou entidades malignas ao longo da história? Estão eles se apresentando de várias formas para nos direcionar a algum lugar? O terceiro tipo é o mais ignorado, pois coexiste com os 2 primeiros e embaralha o jogo. Criaturas peludas e bizarras. Pouco se fala, mas em Varginha, na mesma época, havia relatos de criaturas peludas, pequenas, com olhos vermelhos e cheiro de enxofre ou amônia. Elas estavam inclusive atacando pessoas. Um homem de 1,93 m que se engalinhou com um desses seres peludos relatou: não tinha como ser algo normal. Ele era menor que eu, magro, mas tinha uma força descomunal. Ele apanhou da criatura. Se fosse um homem normal, só um gorila teria aquela força. Mas o ser tinha cerca de 1,70 m e era magro. O que a comunidade ufológica fez com isso? Ocultou. Marco Antônio Petit, um dos principais pesquisadores na época, vetou a menção do ser peludo em programas de televisão, como Fantástico, porque achou que soaria como grande fantasia ou grande esoterismo. Mas se os relatos são consistentes e coexistem, por que ignorar? Essa criatura marrom, de olhos vermelhos, e que ela estava sendo operada para colocar uma válvula na cabeça dela. É isso que ele conta. E ele é neurologista e quem estava operando ele era um aluno dele. É o que ele conta. Por que eles levaram esses seres para os hospitais? Porque eles, para capturar, eles tiveram que danificar os seres. Que aí tem um suboficial chamado Marcos Férez que ele viu. Ele estava como controlador aéreo da época e ele viu a aeronave da Força Aérea Americana chegando e pousando em Campinas e vindo os helicópteros indo e voltando de Varginha. Tem a questão da fita, que tá uma batalha para conseguir ela. Há pessoas que falam que já viram a fita. Uma delas é o Alê do podcast Paranormal Experience. E o que ele fala? E eu consigo confirmar com uma pessoa que aquela história seria real. É um militar e ele fala que aquele abre-se uma espécie de portal no chão, abre-se um buraco no chão, essa criatura sai. E não seria parecido com ET, seria parecido mais com um demônio, seria um humano modificado. Com olhos vermelhos de sangue, de fogo, mas parecendo algo um humano possuído e fisicamente ele completamente modificado. E aí dizem que um dos ufólogos do caso teria ameaçado o militar se ele vendesse essa fita ou cedesse essa fita,
porque ele teria meios de conhecidos para poder prejudicá-lo, porque isso iria contra a hipótese extraterrestre que vendeu-se há muito tempo, inclusive livros, etc, né? Então, há essa história, que aí eu já não sei se é verdade, que esse ufólogo teria feito uma ameaça por conta de não encaixar... Era melhor ter ameaçado o cara pra tomar a fita, né? Se você não me der a fita e eu jogar mas isso aqui... Provavelmente ele daria uma cópia, talvez, ficou esse medo, né? O cara vai que o cara me dá, mas é a cópia. Eu compro dele, mas é uma cópia, e aí ele depois vende pra outro. Mas aí o conteúdo que importa, né? Mas ele não quis liberar esse conteúdo porque não cabia na caixinha extraterrestre, pelo que fala. Cabia mais na caixinha religiosa. De que estaria muito mais para algo interextradimensional relacionado a visões que religiosos tiveram ao longo de centenas de anos do que algo extraterrestre. Inclusive ele fala que ele não queria mais assistir a fita porque quando ele viu a fita, a vida dele começou a da família inteira começou a ser uma espécie de sofrer uma espécie de maldição, né? O Brasil tem um histórico longo de eventos que indicam essa complexidade. Nos anos 60, a Força Aérea Brasileira, a FAB, tinha o Sistema de Investigação de Objetos Aéreos Não Identificados, o CIOANI, que investigou ativamente casos desses seres que vinham e saíam das naves. Em Lins, São Paulo, houve um caso bizarro de uma mulher que saiu de uma nave com uma vestimenta que parecia antiga e moderna ao mesmo tempo. Isso nos leva a uma quarta hipótese, ainda mais ousada. E se parte desses seres estivesse vindo de uma outra linha do tempo? Uma civilização que evoluiu de uma forma diferente e usa portais temporais, em vez de naves interestelares, para nos visitar. O mistério não é apenas o que aconteceu em Varginha, mas o que mais estava acontecendo e por que esses detalhes aterrorizantes foram deixados de fora. Conclusão: mais de 2 décadas se passaram desde que Varginha se tornou sinônimo de mistério. O caso tem todos os elementos de um acobertamento de alto nível. A queda da nave, a morte de um policial por uma toxina desconhecida, o suborno de testemunhas, a tentativa de abafar a existência dos seres peludos e um sigilo de 50 anos. Os testemunhos de pessoas comuns continuam vívidos e consistentes. Para a população local e a comunidade ufológica internacional, não há dúvidas. Um evento extraordinário ocorreu. A verdade está trancada nos arquivos. E se fosse verdade? Se você gostou desta investigação e quer que o Mistério X continue mergulhando em mistérios como este, curta o vídeo agora e inscreva-se no canal Mistério X. E se você quer saber mais sobre outros casos de OVNIs no Brasil, clique no vídeo que está aparecendo na sua tela agora para continuar sua jornada no inexplicável. Obrigado por assistir e até o próximo mistério.